Justinho, hein? Tô esperando a Cirleia entrar aqui. Enquanto isso, a gente vai falar muita coisa boa nessa live de hoje, viu? Muita coisa boa, muita coisa boa. A Cirleia tá entrando aí, nós estamos falando sobre voz, sobre essas questões todas relacionadas à voz. E eu tô aguardando aqui a nossa convidada, porque a gente teve uma questãozinha de som. Aqui, ó, ela já entrou e eu vou chamar ela de novo. Gente, vão entrando todos de volta, porque a gente teve uma questão. Vamos ver. A Cirleia vai entrar aí. Gente, eu espero que todo mundo volte, porque a gente vai continuar desse assunto tão delicioso, viu? Voltem. Agora sim. É um som para mim. Então, É para mim também. Então assim, é bom a gente... Tá dando para me ouvir, pessoal? Tá dando para me ouvir? Coloca aí, gente, se vocês estão ouvindo a gente. Porque às vezes acontece isso. Esse horário é péssimo, né? Esse horário das 19 Garrafa. é um horário horrível. Sim. Então, se por acaso cair a live, você já sabe que é o horário de muita gente fazendo live, é para sofrer a hiperacússia. Tá todo mundo aqui, eu vou sofrer. Oh, meu Deus. Faz parte. Ó, Cirleia, mas essa questão da água que você falou é importantíssima. Por quê? Porque, gente, quando a gente bebe a água, não é que a água vai lavar nossa laringe, né? Porque a água, na verdade, passa pela faringe. Mas o que acontece? Quando a gente bebe muito, é por isso que eu falo, tudo bem, que dar um biquinho na água é ótimo, mas se você tomar água de verdade, tomar o copo com água mesmo, ele vai hidratar todo o seu corpo e a laringe junto. E a questão da respiração, ela te ajuda fazendo a costa abdominal certinha, não só a ter o domínio de respiração e entonação, como ela oxigena o seu cérebro e te dá uma concentração para te direcionar para o que você realmente precisa falar. Então, são importantíssimos. Pode continuar, Cirleia. Não, é isso aí. Então, assim, uma coisa que eu aprendi, né, ao longo da nossa carreira também é o cuidado com o espaço físico. Eu até das escolas, das estruturas. Por exemplo, maravilhoso. Eu sou inspetora e um dos nossas funções, né, é fazer parte de comissão e ir até o espaço escolar, né, espaço de escola, de cursos, de creche, e ver esse espaço, analisar para poder dar o parecer favorável de funcionamento. Maravilhoso. E às vezes o dono do espaço, ele não tem noção desse espaço físico, a importância do espaço para a saúde dos seus funcionários, a saúde dos seus professores. Perfeito. E assim, a gente vê algumas escolas que colocam salas de aula com paredes baixas, né, entre salas. E isso é um grande erro na acústica. Tá? Ou usa tijolos furados, né? E isso é um grande erro na acústica. Por quê? Uma sala, um professor dando aula, né, ele lecionando ali, atrapalha o outro. Tá? Então, tanto dispersa as crianças, quanto atrapalha a voz desse professor, que ele vai ter que aumentar o tom de outro também para poder ser entendido ali naquele espaço. Então, são vários problemas que, às vezes, a pessoa, por ser fora da área, ou de repente não ter noção desse espaço, às vezes fazem uma obra, não consulta um engenheiro, né? Enfim, isso trabalha muito. Então, assim, essa live aqui também, a gente tem essa chamada de atenção de quem tem uma escola, quem trabalha com reforço escolar, por exemplo, e aí vai fazer divisórias para poder ter o espaço do professor da matemática, o professor que vai reforçar ali a literatura, né, a leitura, a alfabetização, enfim. Cada um com o seu trabalho, mas ter esse cuidado no isolamento acústico Importantíssimo. dessas salas é fundamental. E muitas das vezes essa obra, esse trabalho hoje, tem vários materiais que ajudam. Né? Isso que eu ia falar. Se desse para colocar mesmo o protetor acústico, seria perfeito, né? Não, assim, hoje em dia, né, um tempo atrás era mais complicado, Lu. Mas hoje existe gesso cartonado, que tem alguns materiais, né, que é fibra de vidro,
Alguns materiais, aí, melhor falando, é um engenheiro, alguém da área, né? Como Sim. eu engenheiro, eu acabo aprendendo várias coisas. Mas, Aham. assim, existem materiais bem barato, bem em conta, que dá para fazer hoje em isolamento acústico e que ajuda muito na performance do professor, para ele falar mais baixo. Os alunos voltam mais a calma, porque quanto mais Uhum. você aumenta a voz, mais o aluno fica agitado Dá um rebuliço. na sala de aula. Então, quanto menos o volume dessa voz, né, diminui, esses alunos ficam mais calmos. Então, isso Verdade. tudo acontece. E aí chama a didática, né? Você tem várias ferramentas, né, da didática para você ter o domínio de turma, para essa turma ficar num volume mais baixo. E quando a escola não favorece o espaço físico, fica difícil para o profissional trabalhar, né? Esse profissional aumenta a voz, esse profissional vai acabar tendo que entrar de afastamento médico, né? Uhum. Em função da Exatamente. voz, e aí perde todo mundo, né? Perde o dono da escola, perde as crianças e a substituição de professor, que também não vai ajudar muito, porque vai continuar a mesma problemática. Então, são isso que a gente vem chamar a atenção aqui, não só do Uhum. professor que está me assistindo, as pessoas que têm lá o seu cantinho, que está preparando, né, para ter o seu espaço, né, como trabalhar com reforço escolar, como trabalhar com essa parte de terapia, como trabalhar com alunos especiais, enfim, um leque de opção, né? Mas essa preocupação com o espaço e com a voz, né, que é o tema da live de hoje, né? O espaço educacional e a saúde vocal, né, Lu? E É aí fala aí verdade. pouquinho se realmente influenciou ou não esse espaço, Lu, para Nossa, gente. Cileia, completamente, completamente. Eu achei que tudo que você falou foi fundamental aqui para nossa live, né? Cada palavra, por quê? O professor ele tem muito disso, de ter que esforçar, de fazer um esforço vocal, de falar durante muito tempo, né, com os alunos e falar em voz alta e muitas vezes gritar. Senta aqui, né? Ele precisa não gritar, mas alterar um pouco a voz para que todo mundo escute. Às vezes todos os alunos estão falando ao mesmo tempo e se o espaço ajuda um pouco, é maravilhoso, ajuda demais da conta. Então a gente sabe que a voz é o maior instrumento do professor. É o maior instrumento que o professor tem. E o professor precisa trabalhar principalmente o que? A prevenção. Porque a maioria dos professores, quando vão buscar ajuda, eles já buscam tratamento. Então, se a gente trabalha essa prevenção, o emocional dele, os exercícios respiratórios, aquecimento e desaquecimento vocal. Tem gente que fala assim, gente, o jogador de futebol, ele não aquece para entrar no campo? Ele não aquece as pernas, os braços, toda a musculatura? A mesma coisa o professor. O instrumento dele é a voz. O professor é o atleta da voz. Então, ele precisa... Só que ele é um atleta despreparado. Ele precisa se preparar. Ele precisa preparar essa musculatura dele antes de entrar na sala de aula. Todos os dias. Exatamente igual ao jogador de futebol faz para entrar em campo. Imagina o jogador de futebol vai jogar e não alonga. Vai lá sair correndo. Vai distender tudo. Né? Vai dar problema de musculatura e tudo. A mesma coisa o professor. A gente precisa trabalhar os músculos de laringe, de cavidade oral, para chegar na sala já preparado para a voz sair amplificada. Tem gente que fala assim, Lu, é correto o uso do microfone em sala de aula? Acho corretíssimo, porque vai ajudar a ampliar a voz dele. Claro que não adianta nada se ele usar o microfone e continuar com abuso vocal, mas naturalmente ele vai diminuindo essa voz dele. E umas dicas muito importantes, né, que eu queria dar aqui também, é o seguinte, o que é mito e o que é verdade. Por exemplo, tem muita gente que fala assim, eu não sei, você deve ter ouvido muito isso nesses anos aí de escola. Nossa, mas a pastilha me salvou. O gengibre, o spray, salvaram a minha comunicação. E quando, na verdade, eles mascaram. Eles melhoram momentaneamente. Eles mascaram o problema. E às vezes a gente tem aquele problema. E como melhorou, a gente agride mais a nossa prega vocal. E aí aumenta o problema. Então não é a solução. Pastilha, gengibre, spray, nada disso. Isso é mito. É completamente mito. Outra coisa, a gente deve aderir antes de entrar na sala de aula, ter a garrafinha de aula para usar e fazer o aquecimento vocal. Como é que é esse aquecimento vocal? Ah, uma coisa que eu queria falar também antes,
com relação à alimentação, é o que a gente não pode comer, que normalmente os professores têm o hábito de entrar na sala de aula tomando um cafezinho. Não é Ah, eu verdade? adoro. Pega um cafezinho, é maravilhoso, Cileia. Na Nem sala quero dos professores é o que mais tem é cafezinho. É Entendeu? cafezinho, não é? E daqui- Outra coisa, você falou sobre o uso, né, do microfone, né, daquele Uhum, microfone com a caixinha. uhum. Eu vou te falar, Lu, assim, apesar de... eu acho que o microfone é uma situação de necessidade quando a pessoa já está Sim. nesse caso avançado, né, como eu vivi. Uhum, Né? Então, assim, uhum. ou quando você trabalha e força demais a sua É. voz, né? Trabalha Eu acho até demais. em caso natural também, porque para prevenir de É, acontecer, né? também, mas assim, agora olhando com um olhar, meu olhar de experiência de sala de aula, tá? Eu vou te Uhum, falar. Eu tenho muitos alunos que reclamam dos colegas que são professores que usam o microfone. Porque eles uhum. acabam falando, colocando o microfone num E volume continuam que, falando alto. que irrita Isso o aluno, acontece. Uhum. prejudica o outro professor ao lado que está trabalhando, tá? Aham. Eu acho que é o seguinte, né, no meu ponto de vista, eu acho que o exercício, a respiração, o exercício, isso tudo, essa preparação do professor, né, deveria ser mais difundido, né, mais orientado. Uhum. Essa orientação que Uhum. está fazendo hoje, está falando aqui com a gente, né, esse bate-papo, e que você provavelmente vai socializar. Eu estou passando o olho aqui no horário, para Ah, não tá, pra avançar, gente não passar. para a gente não passar, né? Sim. Então, é o seguinte, o que acontece? É, é importante o professor saber dessas dicas que você vai passar para a gente de exercício. Vou. Por Aham. quê? Porque para evitar isso, porque se todo professor dentro da escola resolver colocar fone, tá? Uhum. Isso também causa um desconforto. Eu vou dizer um desconforto, né? Aham. Entre eles. Ora, eu como professora, eu sentia muito desconforto do colega que botava lá, ele dava aula, Uhum. que eu não podia dar a minha É. aula aqui. Mas é exatamente o que eu falei. Tem muitos que não sabem usar, que colocam o microfone e ainda falam alto. Isso! E assim, Uhum. não só isso, né? Irrita o aluno. Então, Uhum. alguns alunos se desagrada e aumenta a indisciplina, tá? Porque a Uhum. questão do aluno, a gente que lida com o aluno indisciplinado, geralmente o aluno disciplinado, ele é disciplinado porque ele quer ser ouvido. Ele é aquele aluno que todo mundo fala, ele quer chamar Sim. atenção. É mesmo. Ele quer chamar Uhum. atenção. E aí, quando você bota um microfone, parece que você está disputando com ele. Então, Uhum. na situação disciplina, fica, muitas das vezes, aumenta o problema, ao invés de diminuir o problema. Então, eu ainda sou favorável, tá, ao exercício E e não ao abaixar o microfone. volume na sala. Atrapalhar o aquecimento ou E não aumentar o desaquecimento. volume. Aham. É você fazer o movimento contrário. Se você quer, Uhum. principalmente quem trabalha com ensino médio, porque eu tenho uma estrada aí com Ah, ensino sim. médio, ensino fundamental, segundo segmento, os Uhum. pequenos, de repente, não, porque a gente tem um outro jeito, né, de lidar. Mas quanto maior for, às vezes existe uma outra problemática, tá? Principalmente segundo segmento do fundamental e ensino médio. Tá? Então, assim, eu acho que fazer o exercício, tentar controlar. E aí, realmente, se não tiver condição, usar assim, um microfone, mas ter Uhum. esse cuidado com o volume Aham. para não atrapalhar a aula do outro e também não deixar e perceber a turma, porque tem turma que dá e tem turma, por exemplo, o aluno autista, se tiver um professor falando com o microfone, é Ah, não, complicado. não. Não, Eu não. já Aí não tive dá. aluno autista, Não, não. tá? E Os ele autistas não fica suportam barulho. Aí não, não né? suporta. É. Então, assim, tudo isso tem que ser, tem que ter esse cuidado, né? O cuidado Uhum. acima de tudo, necessário Sim. e para preparar. E até as aulas online. Tem que ter muito cuidado Uhum. como você trabalha para você não usar ferramenta com volume alto, chamando, e Sim. acústica, né?
Mas manda lá. Uhum. Pô, manda lá, É. porque para você Inclusive, pode... eu trabalho com autistas, viu, Cileia? Você sabia? Sabia, Não, né? Eu sou pós-graduada também em aba e eu trabalho na clínica com autistas o dia inteiro também, que eu amo de paixão, meus pequenos. Amo de paixão. E eu acho que travou. Ai, meu Deus, vamos ver se volta. Vamos ver se volta pra gente falar aqui das dicas. Tá me ouvindo? Gente, coloca ok se vocês estiverem me ouvindo, tá? Dá um joinha se vocês estiverem me ouvindo. Não? Não acredito. Não acredito. Vamos voltar. Tá. Tentar sair e voltar. Vamos ver se a gente consegue continuar aqui para nossa turminha, tá bom? É maravilhoso, gente. Isso é muito importante. Por quê? Essa questão do microfone. Porque quando tem a necessidade, quando você está precisando realmente se comunicar e está sem voz, use o microfone, né? Aí na questão de poder não usar, também maravilhoso. Agora, uma coisa que eu queria muito falar aqui com relação à alimentação, do cafezinho que eu estava falando. O cafezinho, gente, o que acontece? Ele resseca a mucosa e ele atrapalha muito a nossa voz. Ele faz o esforço ser muito maior, assim também como o ar-condicionado. O ar-condicionado, ele resseca a mucosa respiratória. A gente sente isso com o ar-condicionado, né? A gente pode ir perguntando, deixa eu até ler aqui. Ó, a Angélica colocou excelente. Luar, que bacana. Ó, Espaço Banaquides colocou maçã. Maravilhoso. Banaquides, maravilhoso. Maçã, ele limpa a saliva e deixa a voz sair muito mais fluida. Então, quando você for dar aula, quando você for fazer uma atividade, gente, comam sim maçã. Maçã limpa a prega vocal e limpa a nossa saliva, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas perguntas. A Angélica colocou cabezinho, coração. A Angélica colocou, eu tenho um tom de voz baixo, como faço para ampliar? Angélica, maravilhoso. O que acontece, gente? Existem exercícios para tudo, né, na vida. E qual é um exercício muito bom para a gente ampliar o ar? Ampliar a voz, né? Porque eu vou passar aqui atividades para a gente fazer de relaxamento, atividades de articulação, para a gente ampliar o tom e também de específico de ampliar o tom. Angélica, o que você pode fazer? Primeira coisa, a nossa articulação, ela ajuda muito a amplificação do som. Mas eu tenho um exercício específico para ampliar o som que eu vou passar aqui para vocês. Primeiro, gente, boca fechada, dentes semi-abertos. Quem quiser fazer, faz aí junto comigo. Boca fechada, dentes semi-abertos. A gente vai falar e vamos abrir a boca em ó e emitir a vogal A. E amplificar o som. Isso vai amplificando a nossa voz e o nosso tom vai aumentando cada vez mais se a gente aderir esse exercício ao dia a dia. Então, como é que faz? Ó, vocês estão me ouvindo, gente? Dá um okzinho para mim se vocês estão me ouvindo. Dá um okzinho. Ai, deixa eu ver. Ah, a Cirleia enviou aqui, meu Deus do céu. Eu não tinha visto a chamada da Cirleia. Agora, o que acontece? Eu vou falar, ela vai entrar aqui agora. Vocês estão me ouvindo? Me dão um joinha se estão ouvindo. Tinha travado, agora voltou, né? Voltou. voltei, Ai, que voltei. bom, que Eu fui bom. e voltei. Agora, pessoal, Lu, se cair não tem problema, tá? Porque eu acho que agora é legal você estar falando, né, sobre isso. E mesmo que cair, eu saio, depois você me chama para a gente finalizar, se for o caso. Isso, Tá? isso. Se caiu, você volta pra gente É, finalizar, problema, tá? tá? Cileia, eu tava até falando aqui que teve alguém que perguntou que tem um tom de voz muito baixo, como é que faz para amplificar esse som? Sim. E eu vou dar uma atividade para isso também já já. Eu estava até passando ela aqui já antes da atividade de relaxamento e respiração. Como é que a gente pode fazer para amplificar um pouquinho o nosso som? O nosso som, gente, é muito importante que ele saia daqui, ó. Que ele esteja aqui em cima. E não aquela coisa aqui na garganta. A gente tem que mandar o som para cá. Então, uma atividade muito boa é a gente deixar os lábios fechados, os dentes entreabertos e começar com e soltar a vogal A, emitir a vogal A. Vou fazer para vocês. Assim, ó. Esse exercício é um exercício maravilhoso para quem quer ir aumentando a voz, para quem fala bem baixinho e quer ir aumentando o tom de voz.
Então, como é que a gente faz? A gente faz esse exercício 10 vezes, 3 vezes 10. Ó, minha boca tá fechada, meu dente tá entreaberto e eu vou soltar a vogal A. Vocês sentem como é que amplia? É. Sentiu, Cirlé? Vocês E colocam, vocês sentem? com certeza. E assim, esse tipo de exercício a gente acaba fazendo, né? Às vezes até intuitivamente. Porque Sim, a postura também na sala, né? O professor, sim. você enche seu diafragma e você fala, né? Uhum, Pontua e sim, causa impacto na turma, tá? Essa exatamente. timbre, ela causa impacto na turma e até os Uhum, alunos causa atenção. Então, você exatamente. para, fica uma dica também para quem está aqui, que eu vi, que até umas alunas minhas colocaram aí, né? Uma aluna minha colocou que ficou 15 anos de sala de aula e pegou um distanciamento, descobriu, né? Que tinha sensibilidade justamente à fala, né? Esse volume alto. E Uhum, alguns professores desistem da carreira em função de achar que não tem domínio de turma. E a falta de domínio de turma justamente está atrelada à voz. a respiração e a essa amplitude e E também, Cirleia, muito da entonação. Eu trabalho muito em entonação com advogado que quer ter firmeza em consultório, então eles procuram a gente. Mas o professor também, ele precisa muito saber a hora que ele vai usar uma sílaba tônica firmada e falar, olha, agora não. E a hora que ele vai usar uma sílaba tônica prolongada. Gente, agora é hora de relaxar, todo mundo relaxando. Então ele tem que saber dar limite na hora de dar o limite e relaxar a turma na hora que tem que relaxar. Isso dá muita autoridade para o professor. Isso dá muito respeito para o professor. Ele saber usar a voz. A voz, gente, ela fala se você tá triste, se você tá chorando, se você tá feliz, se você é uma pessoa brava, se você é uma pessoa alegre. Tem gente que chega no consultório e fala assim para mim: Ô Lu, eu não sei porquê, mas as pessoas têm medo de mim. Eu não sei porquê, as pessoas têm medo. Então, assim, você tem que saber como é que você está colocando isso para fora. Porque é muito mais a forma que você fala, do que exatamente o que você fala. É a mesma coisa eu falar assim, eu te amo. Ou então, tipo assim, né? Ah, te odeio. Então, assim, a forma que você fala, ela diz muito mais. Então, você precisa ter esse domínio para você passar credibilidade para o seu aluno. Para você passar para ele que você se posiciona, que você tem personalidade, o que você pensa. Você tem que passar isso para o aluno. Lui, o que dá isso na minha voz? Gente, ter uma respiração trabalhada, poderosa. Porque se você respira aqui no tórax, você não usa nada do ar que você tem, a voz é ar. Você tem que respirar aqui no costo abdominal, ó. Você tem que respirar aqui embaixo para você usar todo o seu abdômen, usar todo o seu abdômen para estar emitindo aí a sua voz. Então, qual exercício que eu posso passar? Celeia, de relaxamento. A primeira coisa, gente, você vai entrar na sala de aula, relaxa sua prega vocal, relaxa sua laringe. Você vai gravar um vídeo, relaxa sua laringe. E como é que a gente faz isso? Ó, um exercício maravilhoso para relaxar. Eu vou passar um de relaxamento, um de respiração e um de articulação, para vocês entrarem completas. Tá? Se der tempo, tá, gente? Não sei se dá, né? Não sei se dá tempo, mas eu acho que dá. Acho que dá. Ó, o de relaxamento que a gente pode fazer antes de entrar na sala de aula é o seguinte: fazer o sinal do sim soltando o S, depois o não e o talvez. Assim, ó. Gente, faz isso 5 vezes. Vou fazer rapidinho, porque senão vai ocupar o tempo. Depois o não com o S, ó. Você vai sentindo relaxar tudo aqui, ó. Tudo na laringe. Eu costumo até fazer assim nos meus pacientes, ó. Para eles fazerem em casa também. Que é o relaxamento de laringe mesmo. Que a gente faz não só para paciente de fala, para deglutição também. precisando desse exercício hoje. Tava? Eu Esse é estou precisando maravilhoso. desse. Esse dá um relaxamento de voz maravilhoso, porque você pega aqui, ó, na laringe, não tem pra onde fugir. Você pega exatamente aqui. E o do talvez, que é assim, né? Com o S também. O S e o Z são fonemas fricativos, né?
Que a gente só que o Z é sonoro e o S é surdo, né? O S não tem som. O Z tem, ó. Zzz. O Z já tem um som. Aí fazia a mesma coisa com o Z no sim, zzz, no não e no talvez. Maravilhoso esse exercício de relaxamento, gente. Você vai sentir que a sua voz já vai ampliar bastante. Só de relaxar a sua prega vocal. É impressionante. Outra coisa, essa da massagem, que eu falei pra vocês, ó. Vai fazendo em círculo, assim, com a massagem, antes de entrar. E outra coisa, um articulatório, que também ajuda a amplificar o ar, é você falar do S pro X, fazendo o movimento, ó. Esse é maravilhoso. A minha fala já começa até a ficar mais gostosa. Parece que a gente para de forçar para falar. E também do Z pro J, que é assim, ó. Que trabalha tanta articulação que eu falo, Cileia, que é muito diferente. Quem fala sem articular, que é assim, a pessoa não articula nada, a pessoa fala assim, ó. Mas você fala, o que será mesmo que ela tá falando? Não articula. Do que a pessoa que articula, porque a pessoa que articula, ela coloca o som para fora. Uma vez eu atendi uma paciente, senhorinha, que falou para mim, Lu, eu morro de raiva quando eu vou assistir um jornal e a repórter não mexe a boca, porque eu preciso juntar a articulação dela com a audição. Então, se ela não mexe a boca, eu não consigo ver o programa. Como é que eles contratam jornalistas que não têm articulação? Então, assim, não só da articulação, como a pessoa que articula, ela emite o som para muito mais longe. Um exercício maravilhoso de articulação é colocar uma caneta na boca e falar bem articulado, a caneta na boca. Gente, os exercícios não são bonitos, não são nada elegantes, mas são extremamente funcionais. São Mas o que extremamente importa poderosos. é isso Às aí. vezes, às vezes minhas alunas falam, eu falo, gente, eu dou palestra na Coca-Cola para 400 homens fazendo isso. Porque a venda deles aumenta com a pessoa que se comunica melhor, que coloca a fala para fora, eles aumentam o número de vendas. Por quê? Eles se comunicam muito melhor. Né? A gente faz isso, eu trabalho com isso em palestras em várias empresas, como que a comunicação aumenta a nossa venda e como se comunicar bem, sendo professor, com uma voz exemplar, sabendo o momento de falar com o aluno. Olha só, o momento de falar com ele, não pode. Como que isso te dá o poder de liderança numa sala de aula? Saber quem você é, que posição que você está, que o aluno está, você tem que passar isso para ele. Porque você vai ter um domínio de sala excelente. Excelente. Eu estou Maravilhoso. vendo que a minha aluna já entendeu a necessidade dela e está adorando a Lu. É isso Ai, que aí. bom, que Nós bom. fizemos na sexta-feira passada, né? Sem ser essa sexta agora, não anterior, a Val. A Val teve com a gente. Eu vi que você também Sei. já fez com a Val, né? Então Fiz, fiz com a Valéria, fiz. Ai, que foi muito delícia. bom. Aí eu descobri a Lu, peguei ela também para mim. Que delícia! É muito bom dessas vantagens do mundo online, ó. Cileia, e para te falar a verdade, a minha primeira aluna foi argentina, você acredita? Ai, que Falava legal. espanhol, a primeira da minha vida. Eu falei, gente, o mundo online é muito maravilhoso, viu? É É muito muito maravilhoso, bom. porque Ó, possibilita a eu gente se conhecer. olha só que legal. Eu falo do Rio de Janeiro, Cabo Frio. A Lu tá onde, Lu? Ai, que linda! Você tá em Eu que tô em São Paulo, eu região? moro no Morumbi. Isso. No Ah, Morumbi, em São Paulo. então, conheço, conheço. E olha que legal, né? O mundo online disso, né? Eu gosto muito, Sim. né? Essas possibilidades de troca. E quem está nos assistindo aqui, fala aí pra gente, da onde que cada um é. Então a gente poder localizar isso, geografia. É muito Ah, isso é importante. Essa maravilhoso. troca, né? Isso Que a gente muito importante. é muito gostoso. Né? Ó, o pessoal tá adorando a live, olha lá, assim, legal, que lindos. Amei os exercícios, as dicas. Faço Bom, acompanhamento com fono, que linda. Ó, Alzira, boa é isso noite. aí. Ah, o Aqui, Espaço ó. Dana falou, Lu, fala do ABA. Ah, que linda. Rio Vou das falar de ABA, tá? Na próxima. Cabo Frio de Rio das Cabo Frio, ó. Ostras, que Alzira de legal! Cabo Frio, Rio das Outras. É, Verdade. não, eu sou de Cabo Frio, ela é de Rio das
outras. Natal. Olha, o Espaço São Bana Luís Kids do é de Natal. Que Maranhão. lindo. Que legal. Gente, que delícia! Bacana. Que delícia! Que delícia! A Espaço Kids falou, fala do ABA. Legal. Gente, é uma Gente, isso técnica aqui que é maravilhosa. importante. Pronto. Ui, tá falhando. Eu vou fazer uma live pra gente disso também, tá? Me segue lá que eu vou fazer uma só disso, maravilhosa. A Cileia, não sei se tá me ouvindo agora. Tá me ouvindo, Cileia? Vocês estão me ouvindo? Parou. Ai, não acredito! Não acredito! Tá, vamos falando então. Sério, gente, vocês estão me ouvindo? Tá todo mundo me ouvindo? Então eu vou continuar falando. Eu vou dar um exercício último aqui, que é o desaquecimento vocal. Como é que a gente faz o desaquecimento vocal? Como é que a gente faz o desaquecimento vocal? E volta. Como é que a gente faz o desaquecimento vocal, gente? A gente espera um pouco, a gente dá um repouso de uns 10 minutos. Depois que a gente sai da sala de aula, a gente dá um repouso de uns 10 minutos. E o que a gente faz? A gente aproveita e relaxa, aproveita isso, ficamos relaxadas. A Espaço colocou que sim, que a Cileia não está ouvindo. Cileia, você está aqui. Então, a gente relaxa, acabou. Fazemos as nossas massagens laríngeas, ó. As massagens laríngeas, gente, que são importantíssimas para a nossa voz. Pega a laringe mesmo, sabe? Bota a mão na massa. Deixa eu chamar aqui a Cileia, ó. A gente coloca a mão na massa. Isso, me segue, me segue. Que linda. Ó, coloca a mão na massa mesmo, coloca na laringe. Aproveita. E depois o que a gente faz? A gente repete os exercícios de articulação. A Cileia voltou! Mas eu tô acho que eu aqui não de tô ouvindo novo. assim. Ah, agora tô ouvindo. Agora tô ouvindo. Tá me ouvindo? Tô ligada. É porque às vezes Tá? some Ah, sua então tá voz. bom. Ah, Eu então fecho e abro maravilhoso. de novo. Mas vai lá, Lu. Tá. Não, então é isso. Esse Tô ouvindo exercício bem. de... E Ah, a então nossa vamos lá, vamos live lá. só Tá. falta 3 Então esse minutos para exercício de acabar, né? relaxamento, Por gente, isso que antes de articulação, antes de entrar, entra lá, faz o exercício respiratório, trabalha o seu costa abdominal. Eu falo que um exercício muito bom, costa abdominal, você deita na cama, coloca um livro na barriga e vê a sua barriga, o seu abdômen subir e descer. Aí você tá fazendo certo. Então, automatize esse exercício, que você vai ter uma fala muito mais poderosa. E, gente, o desaquecimento, como é que a gente faz? Falamos, saímos da sala de aula, esperem 10 minutos de repouso. Repouso vocal de 10 minutos. Passado esse repouso de 10 minutos, o que a gente faz? A massagem da laringe e o exercício articulatório com som, que pode ser mastigatório com aqui em cima, ó, sente o exercício aqui, ó. Nunca deixa o som sair aqui, que vai prejudicar a sua laringe. Esteja certo que o som tá aqui para cima, ó. Que é maravilhoso esse, e o de vibrar a língua também. Esse de vibrar a língua é maravilhoso, e do agudo pro grave. Você pode ir trabalhando a articulação junta também, porque aí já vai ampliando toda a sua voz. Bom, esses são os exercícios simples que eu poderia passar para os professores arrasarem aí, arrebentarem na sala de aula e amplificarem mais a sua voz. Viu, Cileia? eu vou deixar uma dica que a live cai aí, que daqui a pouco, de um minutinho, provavelmente vai cair, que a Lu falou Ai, que meu Deus. entrou. Ó, amei fazer a live com você, Eu também, Cileia. Foi maravilhoso. A gente vai fazer outras. Mas assim, quem está aqui comigo, é 10 minutinhos entre uma sala e outra. E não há essa condição na prática, né? Não, A gente não, sabe que... assim. Aí, Sim. qual é a dica que eu deixo aqui? É dividir o tempo da sua aula, né? A aula expositiva que você está falando, você colocar no final da sua aula atividades que o aluno esteja fazendo e você não deixa final. Deixar o último horário para você olhar caderno, para você andar pela sala e poupar a voz. Maravilhoso. É o que a Lu falou aí, de estar, Maravilhoso. né?
para depois passar para a próxima turma. Então, se permitir que o aluno Descansar para fazer o desaquecimento. Isso, e o aluno também, você fazer esse combinado na sala, né? Que ele sabe que o final da sua aula vai ser a aula de acalmar a turma e a gente tentar ficar em silêncio 10 minutinhos. Estratégia pedagógica. Amei! Mudar Amei esse a tempo aí. dica! E ajudar, e quem é dono de escola aqui, fazer o professor, né? Porque às vezes termina a faculdade e não foi orientado. Então, já passar esse conhecimento para a sua equipe, né? Em fazer a organização do tempo de aula, né? Tentar diminuir, desacelerar no final, antes de ir para a próxima. Se cada um fizer isso, o professor muda de tempo e não tem tanto problema vocal, né? Verdade. Maravilhoso, Cirleia. Ó, amei o nosso bate-bola. Ah, entrega, confia, agradeço. Ai, que linda! Gente, muito A lindas. minha aluna, Cirleia. Renira. Gente, Ai, que lindas. eu Gente, também, amei, Lu, Cirleia, amei. obrigada. Obrigada a todo mundo. Muito obrigada a você por ter vindo. Também. E eu amei ter te recebido aqui no meu. E eu vou deixar aqui um convite para você, Lu, e quem estiver aqui conosco, se puder, às 21 horas, estar aí comigo lá no meu Caneia, underline. Ai, que linda, que linda. Que a gente vai estar falando sobre a possibilidade de curso online, 100% online, tá bom? Ai, que E delícia, feliz, que delícia. Que é isso que importa, né? É Ser verdade, feliz. gente, não percam, hein? Tá bom? Exatamente, que delícia. Gente, 21 horas lá então. Cirleia, obrigada, amei, amei. Sucesso. E 21 Então, tá horas eu vou lá bom, te Lu. ver, tá? Beijo, tchau, tchau, Beijo. gente. Obrigada a todos. Gente, sigam a Cirleia lá, tá, meninas? E, ó, marquem a gente, postem agora no Stories que a gente vai postar vocês, tá? Coloca, faz um print nosso. Faz um print nosso. Deixa eu printar aqui a tela. Eu também vou postar. Ótimo, gente. Printem também. Printem a tela também. Postem lá nos stories de vocês que a gente já vai postar lá, tá bom? A gente vai repostar vocês lá nos nossos stories, tá bom? Eu acho que travou aqui de novo. Ó, mas um beijo carinhoso no coração de vocês. Tá? Eu espero a próxima. Beijo, gente. Obrigada.